Ô, Alê. Oba! Eu só me lembrava ontem, ao final daquele jogo, do nosso querido Silvio Luiz. Você lembra do Silvio Luiz? Claro. Pelas barbas do profeta. Tá na Record, no YouTube da Record. O Silvio Luiz, ele tinha uma frase, um bordão que era o seguinte: o que eu vou dizer lá em casa? Verdade. O que vai dizer em casa o Cruzeiro após ser eliminado pelo Souza da Paraíba, com todo respeito ao Souza, mas a distância do Cruzeiro pro Souza é maior do que a distância daqui na maravilhosa, espetacular Paraíba, onde tem as praias mais bonitas do Brasil. Verdade. O investimento também. A qualidade do elenco também. A tradição e as conquistas também. O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos. O Souza nunca havia ganhado um jogo. O jogador que marcou 2 gols pelo Cruzeiro nunca tinha feito gol. Então, como é que o Cruzeiro deu conta de ser eliminado? Que o gramado é ruim, a chuva é ruim. Tá bom. O gramado é ruim pra todo mundo, concordo. Aquilo ali não é campo pro Cruzeiro jogar, não. Pra ninguém. Mas aí entra um monte de questionamento. Se o gramado é ruim pro Cruzeiro e é ruim pro Souza, o que deu? Igualou. O empate era de quem? Do Cruzeiro. Então era só empatar. Porque se tá ruim pra um, tá ruim pro outro, joga pelo empate, empata e passa. Isso. Agora, pior do que isso, Cruzeiro é um time de Série A do Campeonato Brasileiro, que tem como seu dono um dos maiores jogadores da história. Não tinha ninguém para fazer igual o Cuiabá fez ontem e falar assim: nesse campo a gente não joga. Não teve ninguém para falar o seguinte: ô juizão, esse campo aqui não tem condição de jogo, Cruzeiro não aceita jogar num campo como esse, Cruzeiro não aceita colocar o seu elenco para jogar aqui. Ah, não, você vai jogar? Ronaldo, pega o telefone aí e liga pro Edinaldo. Ô, Edinaldo, você viu onde é que o Cruzeiro está sendo colocado para jogar? O campo, ele já não tinha condições sem chuva. Ah, é. Com chuva, não aceitamos jogar num campo desse. Quem tá falando aqui, ô Edinaldo, é o Ronaldo, fenômeno, campeão do mundo, 3 vezes maior jogador do futebol mundial e dono do Cruzeiro, presidente do Conselho de Administração do Cruzeiro. Cruzeiro não aceita jogar num campo desse, merecemos ser tratados com respeito, porque isso pode dar um prejuízo de imagem, de história, de futebol e financeiro enorme para o Cruzeiro. Por que o Cuiabá não jogou e o Cruzeiro jogou? Não tinha ninguém no Cruzeiro para fazer o que o pessoal do Cuiabá fez, não? Esse é o princípio do problema, o gramado. E a outra parte do problema: eu não estou dizendo que o Cruzeiro fosse obrigado a ganhar do Souza num gramado daquele. Até compreendo que tinha obrigação. Mas, com um gramado daquele, não dá para cobrar nada. Não dá para cobrar ganhar, mas também não dá para aceitar perder. Porque se o Souza deu conta de ganhar, o Cruzeiro tinha que dar conta de pelo menos empatar, Ale. Tô cobrando demais, Ale? Não, tá cobrando até de menos. Essa que é a verdade. Boa noite, viu, João? Que maravilha ter você de volta. Me chama de saudade, deixa eu apertar o seu peito. É sempre uma honra, um prazer ter aqui você. Um prazer é mais caro. Vou depressa pro jogo. Até porque o Careca que tava aqui, vou te contar, não lembro o nome dele agora. Não fala do Thiago, que é meu ídolo. Ah, esse mesmo. Nossa, que sujeito insuportável. Mas a questão que você disse, essa foi a primeira, né? De você vetar um gramado como aquele. Infelizmente, o gramado não tinha condição nenhuma de jogar bola, não tinha nenhuma condição. Mas como isso não foi feito, os jogadores experientes, o treinador nem tanto, né? E o treinador é um caso à parte, que é mais uma escolha dessa direção, que parece que tem urticária, né, de treinadores brasileiros. Só lembrar essa SAF aí do Cruzeiro, que quem livrou o Cruzeiro do rebaixamento foram 2 treinadores brasileiros. Um muito rodado, que é o Tuori, e outra promessa, uma promessa, quase que uma certeza, que é o Fernando Seabra, que se falasse castelhano, se nascesse em Portugal, a SAF do Cruzeiro contratava ele a peso de ouro. A peso de ouro. Mas, enfim, já que isso não aconteceu, os jogadores experientes teriam que ter entendido como jogar num gramado como aquele, né? Primeiro, ter competido mais. Segundo, jogar com mais inteligência. E terceiro, jogando bem, jogando mal, não jogando. Você não pode, com todo respeito ao Souza, você já fez essa referência, o Souza é o atual vice-campeão da Paraíba, mas nesse campeonato paraibano de agora, ele está muito distante do Botafogo. Está na metade da tabela.
Até o jogo contra o Cruzeiro, ele tinha mais derrota do que vitória no campeonato, na temporada. Inclusive, não classificou para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Mas não tem nada a ver com isso. Fez o seu jogo, jogou melhor do que o Cruzeiro, inclusive. Não ganhou por acaso, não. Não. Antes de fazer aquele gol, o primeiro, que foi ali aos 43, né? Antes daquele gol, eu me lembro muito de Oswaldo Faria, histórico comentarista da Itatiaia, que adorava uma frase. Se alguém tivesse que estar vencendo, seria fulano. Então, homenageando o Oswaldo, onde quer que ele esteja, com muita saudade desse mito do rádio, desse ídolo do nosso rádio, se alguém tivesse que estar vencendo até aquele momento, seria o Souza. Então, a gente já imputou a responsabilidade à direção, que deixou o jogo acontecer, aos jogadores que, mal ou bem, em qualquer tipo de piso, deveriam ter ganho o jogo, porque são... Pelo menos empatado, aí. Pelo menos empatado, ganha a classificação. E agora eu vou também para cima do treinador, viu, João? O treinador que ele cansou de fazer escolhas equivocadas e a gente vinha aqui e falou assim, olha, se ele perguntasse pro torcedor, no Mesa Redonda tem um quadro do Pio lá, do Pance, que eles perguntam pro torcedor. Se ele perguntasse para qualquer torcedor, algumas das apostas que ele fez, falou assim, meu amigo, você só vai perder tempo. Tanto que ele viu isso aí, né? Ele colocou o Palácio no primeiro jogo. Quantos jogos o Palácio jogou depois? Nenhum. Ele colocou o Marlon de zagueiro. O Marlon ficou de zagueiro? Não ficou. Porque não precisava ele colocar nos jogos pra gente saber que ele não ia ficar. Colocou outro dia, ele colocou o Papagaio e o Dineno junto. Que é uma loucura, que não tem sentido. E tirou o João Pedro. Ele consegue tirar. Esse jogo é o jogo mais importante do ano, né? Então, todas essas besteiras que ele fez até agora foi para conhecer o grupo, teoricamente, para conhecer o grupo, porque se ele tá no treino lá todo dia e não conhece o jogador que ele tem, também já começa a desconfiar da capacidade dele. Mas todas essas besteiras que ele fez foi para conhecer o grupo, para colocar o melhor time que ele podia colocar no jogo mais importante do ano. E no jogo mais importante do ano, ele tirou o William do time, que ele precisa dar uma explicação. Se o João Marcelo não é titular desse time, eu não sei quem vai ser. O João Marcelo não é titular desse time, é o fim do mundo. O Japa não ser titular desse time é o fim do mundo. E o João Pedro também já merecia, já fez mais do que a maioria dos atacantes que estão lá. Então, isso não tem explicação. Sinceramente, não tem explicação. Além do que, no lance do gol, que foi uma escolha dele, né? O Neres é um jogador limitado, mas ele não tem culpa de ser limitado. Tem culpa quem coloca ele todo jogo. Mesmo tendo o João Marcelo para jogar. No lance do gol, que foi aí aos 43, 44... tem uma situação que qualquer um que já viu o futebol, você não precisa conhecer o futebol, já viu o futebol. O Marlon estava com ele, o João, na marcação. Então, o que acontece? Se o atacante do Souza dribla para dentro, ele dribla para cima da cobertura, que é o Marlon. O Marlon pega a bola e sai jogando. Então, o Nery só tem que proteger o fundo. Protege o fundo, joga o cara para dentro. Quem tá dentro? O Marlon, sai jogando. Ele vai driblar para cima da cobertura. Mas o que o Neres fez? Deu o fundo pro cara cruzar. Eu vou ser muito mais simplista que você. Você entende de bola muito mais do que eu. Você entende de bola, de tática, muito mais do que eu. E eu te admiro muito porque você analisa com profundidade. Mas vou te dizer um negócio. Um jogo daquele, num campo horroroso como aquele, em condições terríveis como as que tínhamos ontem. Meu amigo, deu 20 do segundo tempo. O empate está te classificando, furou a bola e acabou o jogo. Não tem mais jogo. Prende a bola no campo de ataque, segura, sofre a falta, leva 2 minutos para bater um tiro de meta, leva 3 para bater o escanteio. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Você não pode tomar um gol aos 43 do segundo tempo, em que você praticamente pega de calça curta, Alê. E tem uma coisa que o torcedor ele se ilude muito fácil, que é a vitória no clássico, né? Então, e o problema é que não foi só o torcedor que iludiu, né? Muita gente. Teve muita gente iludida. Eu vou dar um exemplo aqui pra torcida e pra você, João. O ano passado, o Pesolano dirigia o Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Ele fez um péssimo trabalho no Mineiro, né? Na Série B, ele foi excepcional. Mas no Mineiro ele nem queria ficar no time, aquela confusão. Ele não perdeu o clássico. Foi excepcional. Mas no Mineiro ele nem queria ficar no time, aquela confusão. Ele não perdeu o clássico. Ele fez um trabalho péssimo no Campeonato Mineiro. Não perdeu o clássico. O Zé Ricardo fez um bom trabalho no Cruzeiro? Não. Ele ganhou do Atlético por 1-0 lá na Arena. Ô, Alê, sabe qual que é o problema? O clássico tem uma magia diferente. E agora o cara se prender no que aconteceu no clássico é muito perigoso, João. Mas todo mundo
que conhece o que é a rivalidade do clássico, dentro de campo, como o Ronaldo conhece, porque jogou, marcou seu nome, sua história. Fora de campo, como nós que analisamos futebol, como torcedor que acompanha, sabe disso. Sabe disso. O clássico é diferente de tudo. De tudo. O clássico é diferente de tudo. O nosso eterno Willy Gonzalez dizia sempre, se Atlético e Cruzeiro jogassem contra os outros como jogam contra si, não perderiam para ninguém. Verdade. O problema é que se o Inter e o Grêmio, o Flamengo e o Vasco, o Palmeiras e o Corinthians também jogassem contra todo mundo como jogam contra si, também não perderiam para ninguém. É isso. Porque é uma motivação diferente, é um astral diferente. E aí também, Ale, não é só a enganação casual de se iludir pelo clássico, não. A gente vive num mundo atual que, às vezes, a lacração vale mais do que a análise verdadeira. Verdade. E aí as pessoas querem lacrar, mas na lacração de longo tempo não para de pé, porque não adianta. Futebol você precisa de investimento, futebol você precisa de elenco, futebol você precisa de qualidade, né? E aí, a longo prazo, né, o lacre da internet não dura muito, né? E aí, questão, João, de você sempre buscar a qualidade, né? Você falou aí de investimento e tal, buscar a qualidade. E a qualidade, no caso dos treinadores, ela pode... Você tem qualidade aqui no Brasil. Eu não duvido nada que se tivesse acontecido a mesma coisa que aconteceu ontem e o treinador fosse o Zé Ricardo, os caras despediam ele no meio do voo. No avião já despedia ele. Falaram assim, meu amigo, olha as loucuras que você tá fazendo. Colocou o Willian no banco, você não coloca o João Marcelo para jogar. O Japa tá voando, o Japa tá comendo a bola, todo mundo tá vendo. Por que você não coloca o cara para jogar? O João Pedro tá pedindo passagem. Como é que você faz umas loucuras dessa, irmão? Como é que você perde uma classificação dessa que o prejuízo, não só o torcedor hoje do Cruzeiro, ele tá muito envergonhado, né, João? Porque o Brasil inteiro tá falando Talvez disso. o prejuízo seja maior do que o investimento que já fizeram, né? Por exemplo. Então, assim, é uma situação que realmente não poderia ter acontecido. E a gente lamenta muito, porque a gente torce pro futebol de Minas, né? E você sabe o que é pior, Ale? A falta de humildade, muitas vezes, que tem para ouvir críticas, né? Para ouvir comentários, para ouvir a divergência, a discordância, né? A vontade de estabelecer que quem vê qualquer coisa errado, esse sim é que tá errado. Exatamente. E aí você acaba que você... Tem gente que gosta só de passador de pano, né? Às vezes está acostumado com isso, né, João? Se fecha ali numa bolha. E assim, muitas das coisas que a gente tem falado aqui, elas vão se comprovando, né? Aí se o cara não quer ver, aí a chance dele evoluir e melhorar, ela é muito menor, né? Porque se ele só ouve coisa boa, como é que tá aí? Não, tá ótimo, tá maravilhoso. E aí? Não, tá sensacional, tá maravilhoso. Ele nunca vai melhorar, porque para ele tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, a gente fala isso aqui porque a gente quer o futebol mineiro cada vez mais em alta e o Cruzeiro, por exemplo, não poderia passar por esse vexame. É simplesmente, e não tem outro termo, tá, gente? Não adianta ficar bravo, não adianta achar ruim, não adianta. É simplesmente o maior vexame da história do Cruzeiro na competição em que o Cruzeiro é o maior campeão, que é a Copa do Brasil. Quando se fala em Copa do Brasil, todo mundo tem que bater continência pro Cruzeiro, que é o maior campeão da história da Copa do Brasil. O Cruzeiro foi eliminado por um time que nunca ganhou um jogo na competição até o dia de ontem. Então, vai falar o quê? E, aliás, não falaram, né? Não falaram, não teve tuitada, não teve nada, né? Então, olha só, às vezes o jogo tá animado, às vezes o jogo tá parado, e faz parte, é assim mesmo. Mas com a KTO a emoção não para nunca. A KTO é o lugar perfeito para quem quer brincar com as probabilidades. A plataforma é fácil de usar e tem R$200 sem risco no seu primeiro palpite. Quer mais diversão? Acesse kto.com e faça o seu cadastro, kto.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. 8h23 é o Bastidores pela Itatiaia. Ô, meu caro Guilherme Pio, você conversou com um personagem inusitado
né, que ontem teve alguns minutos ali de holofote, de visibilidade, e que a gente tem que aplaudir e respeitar, porque dentro das suas dificuldades, do seu orçamento, conquistou um papel histórico. Será sempre lembrado como o cara que eliminou o gigante Cruzeiro na Copa do Brasil. Conta essa história pra gente, Pio. Boa noite pra você, João. Abraço pra todo mundo que se liga aqui no Bastidores. Nós conversamos com o presidente do Souza, Aldeone Abrantes. O Souza que teve a façanha de eliminar o Cruzeiro da Copa do Brasil deste ano com 2-0 no estádio Marizão. E a gente traz aqui o Aldeone Abrantes justamente para falar sobre essa situação. Será que a CBF já fez o Pix para o Souza? O Aldeone Abrantes fala aqui agora no Bastidores. Vou revelar a você uma confidência. Eu estava dando uma entrevista aqui na emissora local quando o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que eu conheço, que é baiano, ligou para mim na hora da entrevista. Ele disse: estou atendendo seu pedido, viu? Seu Pix está chegando aí, da primeira cota, né? Então, já resolveu hoje. Então, a gente tem um sonho aqui, que é ter nosso treinamento. É o nosso sonho. A gente já tem o terreno, já tem a área, falta iniciar. A gente vai batalhar muito, suar sangue para passar dessa fase. Mais longe possível que a gente puder ir na Copa do Brasil, para poder a gente iniciar e concluir esse CT. Não, a gente recebeu 780, mas desconta 10%, né? Porque tem 5% do INSS e 5% é do sindicato dos atletas. Então, você diminui 10%. O Souza recebeu 700 mil líquidos aí, 705 mil. Agora, a primeira parcela, né? Na segunda agora, que é 950, desconta 10%, faz a conta aí, que é o que a gente vai receber. E a gente vai sentar com muita serenidade aqui para fazer bom uso desse recurso. O que a gente quer fazer é o CT, não precisa ser uma coisa de primeiro mundo e tal, mas pelo menos 2 campos de futebol, alojamento e tal, a gente vai fazer esse orçamento. Eu acho que aí, trabalhando bem aí, eu acredito que vai gastar em torno de 2,5 milhões, 3 milhões. Talvez a gente faça alguma coisa que a gente quer. É por aí. Você perguntou do bicho, né? Perguntei. Foi 200 mil aqui. 200 mil estou dando aos meninos aqui hoje. Então, o presidente do Souza confirmando que o dinheiro pela participação na Copa do Brasil deste ano caiu hoje na conta do Souza, mas os R$950 mil pela classificação à segunda fase, ainda o Souza aguarda, está na cola da CBF, porque o Souza tem o sonho de construir o seu CT próprio e, como disse o próprio presidente na entrevista, que está na íntegra no nosso YouTube e também no itatiaiaesporte.com.br, a Prefeitura de Souza já doou o terreno para que o CT possa ser construído. Um abraço para você, João. Obrigado, Pio. A gente fica triste pelo futebol mineiro, pelo Cruzeiro, né, pelo torcedor de Minas. A gente vive o futebol mineiro, mas a gente tem que reconhecer a beleza do que é também a Copa do Brasil, a oportunidade. Esses caras vão ter uma história de vida para contar, né, que jogaram contra o Cruzeiro do Ronaldo, que eliminaram o Cruzeiro do Ronaldo numa Copa do Brasil, que ganharam do maior campeão da história do Brasil, da Copa do Brasil. E ver essa beleza de um clube que quer pegar esse dinheiro para construir um CT, sabe? Então, assim, a parte de toda tristeza que significa pra gente ver um time mineiro sendo eliminado, a gente tem que exaltar também o que é a beleza democrática da competição que é a Copa do Brasil. Então, é essa magia, né? Essa é o grande charme da Copa do Brasil. Uma pena é quando acontece conosco, né, Ali? Podia ser. Quando o Palmeiras foi eliminado, você lembra do Caburé? O Palmeiras foi eliminado uma vez pro Caburé? Acho que foi, né? O que não falta é zebra na história. O América eu lembro que foi. O Palmeiras teve uma também, rapaz. Não, o que mais tem na Copa do Brasil, principalmente agora nessa fase, o João... É aberração. Teve aquela do Atlético Afogados de Ingazeira. Foi o ano retrasado, o Inter saiu pro Globo. O Grêmio saiu pro Mirassol. Isso recente, né? Foi o Asa de Arapiraca, né? O Caburé foi o América. O Asa de Arapiraca. Obrigado, Pio. O
Palmeiras foi eliminado por Asa de Arapiraca. É muito bacana quando isso acontece com os outros. É isso aí. E agora, Com os nessa outros. fase com um jogo só, se aumenta a chance de zebra, né? Essa que é a verdade. E o futebol, ele é apaixonante também por isso. Porque nem sempre o maior, o mais forte, o que paga mais, vai ganhar. O que eu mais lamento é que o tanto de puxa-saco que rodeia o Ronaldo, que não tenha tido um deles, dos que sugerem as mais estranhas coisas pro Ronaldo, para não ter um desses puxa-saco para pegar o telefone e falar assim, ô chefe, eu não acho que o Ronaldo tinha obrigação de estar lá ontem não, tá ali? Não acho não. Não é porque é dono do time que tem que estar em todo jogo, toda arquibancada, todo lugar. Mas tem alguns momentos de maneira especial, e nem acho que é o papel do Ronaldo também não, tá ali? É. Mas em alguns momentos especiais e pontuais, talvez sim seja o papel do Ronaldo. Por tudo que ele é e por tudo que ele representa. Até porque o que o Ronaldo mais agregou ao Cruzeiro até hoje foi a sua representatividade e o seu nome. Porque aquele investimento grosso, pesado, nunca veio. É. Então o que o Ronaldo agregou foi nome, foi prestígio. Então ontem talvez era a hora do seu prestígio entrar em campo. De algum puxa-saco ligar para ele e falar assim, ô Ronaldo, tem condição do Cruzeiro jogar aqui não. Tentamos tudo, falamos tudo, fizemos tudo, não teve jeito Você não. tem Tá que na entrar hora de você entrar em campo, É. pega o telefone e liga pro presidente da CBF. É, e se isso não aconteceu, o Ronaldo tem que olhar com desconfiança para quem ele delega o poder ali. Ele tem que olhar com Ó, desconfiança. se isso aconteceu e o Ronaldo não fez nada, na minha avaliação, ele errou. Sim. Porque é um papel dele, em situações excepcionais como essa, intervir a favor do clube. Claro. Eu não tô falando que o Ronaldo tem que ir em todo jogo. Eu não tô falando que o Ronaldo não pode ter a vida dele. Eu não tô falando... O Ronaldo é um cidadão do mundo. Então é normal. O Ronaldo vai estar em Paris, em Londres, em Nova York. O Ronaldo vai... no Cruzeiro e Flamengo, no Maracanã, ele vai estar. E no Cruzeiro e Souza, ele não vai estar mesmo. E é da vida, é assim. É. Né? A gente tem que entender o tamanho do cara e o tamanho das pessoas. Mas, mesmo ele não estando lá, uma ligação ele podia ter feito. Então, se ele foi alertado e não fez, na minha avaliação, ele errou. Se ele não foi alertado sobre a gravidade do que estava acontecendo lá, errou quem não o alertou. Errou quem... Mas o Cruzeiro certamente errou. Porque o Cruzeiro não tinha que estar em campo numa condição como aquela, daquela forma, como o Cuiabá não esteve. É isso. E o Cruzeiro é infinitamente, com todo respeito ao Cuiabá, mas é só olhar a história e a galeria de títulos. O Cruzeiro é muito maior do que o Cuiabá. Na Copa do Brasil é maior que todo mundo. Do que todo mundo. Então, se o Cuiabá foi respeitado e não teve que jogar naquela condição, não é possível que o Cruzeiro não teve força, prestígio e articulação para não jogar numa condição daquela. É isso. Eu acho inaceitável uma coisa.